Após os Estados Unidos anunciarem restrições de vistos para autoridades estrangeiras acusadas de minar a democracia, bolsonaristas correram para dizer que a medida seria um recado direto ao STF, especialmente a Alexandre de Moraes. "Olá, Alexandre", escreveu Jason Miller, ex-braço direito de Donald Trump, marcando Moraes numa rede social. Já Eduardo Bolsonaro tratou a medida como uma vitória pessoal, mas o tom da diplomacia brasileira foi outro. Nesta terça, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi questionado sobre o tema durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e respondeu com firmeza: a medida não se aplica automaticamente ao Brasil. Essa referência é uma decisão que parece que acabou de sair anunciada pelo secretário de Estado americano. Isso diz respeito a vistos a pessoas. A questão de visto, a política de visto, é uma política de cada estado. O Estado toma a decisão de conceder ou de não conceder. São inúmeros os fatos, inúmeros os casos conhecidos de brasileiros que pedem visto comum de turista e que são negados e tudo. Os vistos oficiais, evidentemente que tem que haver concordância para um encontro bilateral. Mas, como eu disse, há casos e casos. Os vistos para participantes em reuniões multilaterais, como são Nações Unidas, OEA e tudo, os acordos de sede obrigam o país a conceder. Portanto, isso não acontecerá. Agora, a questão de conceder visto é uma questão única e exclusivamente da alçada do país que emite o visto, e acho até que por isso que é muito importante termos também um registro termos também uma exigência de vistos para muitos países, porque se precisa ter, sem dúvida nenhuma, um controle sobre as pessoas que entram. Mas isso é uma decisão do país, é uma decisão soberana de cada país conceder ou negar, e não tem que dar explicação. Diplomatas também afirmam, reservadamente, que a medida está longe de ser a hecatombe anunciada por Eduardo Bolsonaro nas redes. Por ora, o Itamaraty evita embates públicos com os Estados Unidos. E ministros do STF também preferiram o silêncio. Diferentemente, o ministro Mauro Vieira negou que o governo esteja municiando o judiciário no sentido de elaborar uma resposta aos Estados Unidos. Eu queria só dizer que não há, de forma alguma, não posso concordar com essa menção de que o Ministério está municiando o Supremo Tribunal Federal sobre missões ao exterior, de forma alguma. As missões todas que são feitas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, por qualquer outro ramo do governo, executivo mesmo, e outros ministérios, ou do Judiciário, o Ministério recebe e dá apoio e acompanha quando é solicitado, quando precisa, mas não existe isso de municiar com informações sobre missões ao exterior. Isso não existe, não houve, posso lhe garantir que não existe esse tipo de acompanhamento para tomar conta e para dizer para dizer ou como denunciar ou delatar quem está aí. Não há nada disso. É livre, os Estados Unidos é um país livre, a Europa também, todos os países são livres. Todos que querem viajam, têm os encontros, as atividades que quiserem, e cada um responde por si. Muitas coisas vêm ao conhecimento até pela imprensa, então não há necessidade sequer de relatar. Agora, eu gostaria também de dizer que há inúmeros, não foi só a carta que eu mandei ao secretário de Estado, Marco Rubio, que foi o contato entre o Brasil e os Estados Unidos. Há uma série de contatos em todos os níveis. Eu já me referi aqui aos contatos que eu tive no mais alto nível, porque o primeiro nível, abaixo do presidente da República, são os ministros de Estado na estrutura norte-americana. Eu falei com o secretário, com o encarregado de Comércio Exterior dos Estados Unidos, o STR, o vice-presidente falou com o secretário de Comércio, enfim, a embaixada tem contatos intensos, continuam havendo trocas de missões, quer dizer, nós temos um contato absolutamente normal e correto com as autoridades americanas. Com relação que Vossa Excelência se referiu, da interferência da China nas redes sociais brasileiras, eu também queria dizer que não houve. Eu estava presente
no jantar em que o presidente se referiu às redes sociais, ao perigo das redes sociais, e pediu à primeira-dama que dissesse o que ela achava. E ela, a única preocupação expressada foi com referência ao perigo, ao risco, como eu disse, mencionei no início da minha apresentação, do uso das redes sociais para divulgar os famosos desafios que levou à morte uma menina de 8 anos há pouco mais de um mês aqui em Brasília, e também a divulgação de pornografia infantil e tipos de matérias de publicidade que põem em risco os jovens. Não houve nenhum pedido, não houve nenhuma proposta de conferência, pedido de vinda ao Brasil, seja de funcionários para tratar do tema. Só se mencionou que a questão das plataformas tem que ser levada em conta porque há riscos enormes para a sociedade. E também a questão da interferência do Brasil, a extraterritorialidade das leis brasileiras nos Estados Unidos, também não se põe. Não é nada disso. A questão que não, apenas para esclarecer, mas não é da alçada e da competência do Itamaraty, mas o que acontece com relação ao TikTok e a outras redes, e ao X e aos outros, é que eles não estão aceitando, sobretudo a X, não aceita as determinações da lei brasileira. Uma delas é ter representante legal no Brasil. Eles não tinham, fechado durante algum tempo. E o que se questiona não é a rede, o funcionamento da rede nos Estados Unidos, mas sim o uso da rede a partir dos Estados Unidos para difundir notícias e desafios e pornografia, sobre pedofilia e tudo mais. Quer dizer, é isso que é o caso, é a atuação dessas redes no Brasil, não é nos Estados Unidos. E em atuação contrárias, obviamente, à legislação brasileira. Portanto, isso para mim é um tema que está muito claro, eu espero ter respondido às perguntas de Vossa Excelência. Muito obrigado. Vocês têm que organizar melhor as ideias. Tem que ter um pouco de coerência nisso aqui. A mesma coisa em relação à Janja. Que história é essa que a Janja pediu ajuda da China para regular as redes sociais? Olha, aquela história vazou. E pelo jeito que vazou, era ela reclamando um pouco do TikTok, da violência que existe, estímulo à violência. Ninguém sabe direito como aquela história aconteceu. Mas não era pedindo regulação da China, muito pelo contrário. Eu quero dizer, inclusive, uma coisa aos senhores. Os senhores entram numa seara que eu acho que é desrespeitosa, de ataques pessoais à primeira-dama. Eu quero dizer uma coisa aos senhores. Os senhores estão levantando isso aqui, eu agora vou fazer o seguinte, viu, Felipe? Cada vez que levantar, porque você sabe que a Michele Bolsonaro, eu não gosto de atacar primeira-dama, esposa. A Michele Bolsonaro tem um inquérito que está no Supremo Tribunal Federal, da rachadinha do tenente-coronel Mauro Cid, com gravações e gravações, pagando as contas pessoais dela. A cada vez que os senhores entrarem com isso aqui, nós vamos entrar com uma dessa do Michel. Eu acho isso vergonhoso em vocês. É um episódio de covardia tratar a primeira-dama do país dessa forma. Tenham coragem, frente ao presidente. Nós nunca fizemos isso agora, mas agora vai ser assim aqui. Cada medida, nós vamos tomar outra. Porque o que mais tem é aquele programa que a Michele fazia lá no Palácio Planalto. Olha, veio o relatório lá do TCU, cheio de irregularidades. Essa coisa aqui da rachadinha que pagava as contas da Michele Bolsonaro, tem uma gravação do Mauro Cid, dizendo o seguinte: isso aqui, falando com a assessora dela, tá lá. Isso aqui é pior do que a rachadinha do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Então chega dos senhores aqui, eu tô falando é um desabafo mesmo. Porque eu acho covardia a forma como tratam a primeira-dama aqui.